Bom dia, nono! Tudo bem com vocês? Deixa eu arrumar aqui que isso é um pouquinho torto, né, gente? Aí. Tudo certinho aí com vocês? Vocês estão bem? Bem cuidadinhos? Bem protegidos? Que bom, fico feliz. Amadinhos, sentiram a diferença no clima? Gostoso, né? Bom, eu não posso falar muito, porque eu adoro o outono e o inverno. Acho o verão uma estação muito linda, mas eu me sinto mais disposta no outono e no inverno. Muito bem, meus queridos. Vamos dar sequência aos nossos estudos? Eu estava olhando aqui para baixo porque eu estava olhando as minhas anotações. Tomar uma aguinha aqui. Então, amados, todas as atividades que eu pedir, eu gostaria que elas fossem realizadas na apostila, tá bom? E gostaria também que sempre que vocês realizarem as atividades, que vocês colocassem a data da aula, tá bom? Não só na atividade que nós fazemos durante a aula, durante esse nosso encontro, como também as atividades que eu passo para casa. Então, por exemplo, a aula de hoje é do dia 18, certo? É do dia 18. Então, todas as atividades que nós fizermos, eu gostaria que vocês anotassem a data, tá bom? Certo? Beleza. Então, na aula passada, nós vimos a revisão do presente e do subjuntivo, certo? Presente do subjuntivo. Então, o presente do subjuntivo é aquele tempo, né, que nós usamos quando? Nós usamos quando nós estamos emitindo o que significa, melhor, uma dúvida, uma probabilidade, certo? Uma recomendação, um desejo. Então, o presente do subjuntivo, tanto em português como em espanhol, ele indica uma probabilidade, um desejo, um conselho, uma dica, certo? E como que nós formamos o presente do subjuntivo? Nós formamos o presente do subjuntivo, ele vem com a palavrinha que. Então, vejam, em português, tomara que não chova amanhã, pois preciso viajar. Tomara que não chova, que chova, tá? Desejo que você tenha muita sorte na vida. Então, ó, que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha. Então, que você tenha muita sorte, certo? Ah, e em espanhol? Em espanhol a mesma coisa, tá bom? Vem com a letrinha não, acorda, Francisca, com a palavra que. Então, que tu tengas mucha suerte en esta vida. Ojalá tengas mucha suerte en esta vida. Ojalá mañana no llueva, certo? Então, eu dei os mesmos exemplos em espanhol, aplicando o presente do subjuntivo, certo? Eu passei para vocês no quadro, na aula passada, vocês têm aí anotadinho. Quem não tem, professor, não tem. Quem não tem vai ter que voltar à aula da semana passada e procurar lá e fazer as suas respectivas anotações na apostila, onde você achar melhor, tá bom? Eu anotei os verbos irregulares, por quê? Porque foram aqueles do poema do Jorge Bucay, vocês lembram? Então, se eu não me engano, tem o verbo ouvir, né? Conhecer. Eu anotei no quadro os verbos. Outra coisinha para vocês levarem em conta é que a última pessoa, então, por exemplo, o verbo ter, né, que seria tener, que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha, que tengamos, que tengáis, que tengan. Então vejam, tengan. Este N é em espanhol no final, em português é com M, então cuidado com essa diferença, tá? Não tem palavra terminada em M em espanhol.
As que aparecerem com terminação M, elas não são de origem espanhola, certo? Elas são de outra origem. Então, por exemplo, o verbo comer, que eu coma, que tu comas, que ele coma, que nós comamos, que vós comais, que eles comam, que eles, eu estou conjugando em português. Se fosse em espanhol, coman, porém com N. Então, prestem atenção, tá? Então, presente do subjuntivo, bem explicadinho. Agora, nós vamos, então, fazer a correção do CA, página 13. Então, eu já coloquei aqui, tá bom, gente? Então, eu vou colocar aqui, ó. Correção, certo? Correção, página 13, número 2. Correção, CA. Página 13. Número 2. Então, nós já vimos aqui, né? Era o uso do lo. Lembram o uso do lo? Ele vem com o quê? Ele vem com adjetivo, com qualidade. Ele vem com um advérbio, pode ser um advérbio de lugar, um advérbio de lugar, um advérbio de modo, um advérbio de tempo, certo? Ele vem antes de que. Então, aqui tem expressões. O que são expressões? Neste caso, é uma maneira de falar algo simples, tá bom? Então, vejam, ó. Lo antes que puedas seria equivalente em português o mais rápido possível. Então, deixa eu colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, são 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, não vai dar. Eu vou fazer em 2 colunas, tá bom? Vou fazer em 2 colunas, meus queridos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí. Aí. Certinho. Então, ó. Lo antes possível. 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Lo antes possível seria o mais rápido possível. Então, aqui a letra A. B. Lo más pronto possível. O mais rápido possível. Então, aqui poderia ser até os dois, né? 1, 2, 3, 4. Aqui é o B. C. Lo más cerca que puedas. O mais próximo que puder. Que é o C. D. Lo mais lejos possível. O mais longe possível. D. E. Lo más temprano possível. O mais cedo possível. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o E. F. A lo sumo. No máximo. F. De lo contrário. Do contrário. Que é a letrinha G. Por lo menos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Por lo menos H. H. A lo mejor e talvez. E por lo pronto, por enquanto. Que é o J. Então vejam, por favor. C, R, J, B, E, A, H, D, F, I. Então, gente, enquanto vocês fazem a correção de vocês, tá? Eu vou falar mais uma vez. Lo antes posible, perdão, lo antes que puedas, o mais rápido que puder. Lo más pronto posible, o mais rápido possível. Lo más cerca que puedas, o mais próximo que puder. Lo más lejos posible, o mais longe possível. Lo más temprano posible, o mais cedo possível.
sumo, no máximo. De lo contrario, do contrário. Por lo menos, pelo menos. A lo mejor, talvez, talvez. E por lo pronto, por enquanto. Então aí tem expressões, certo? Fazendo a referência do espanhol para o português com o uso do lo. Certinho, gente? Deixa eu só fazer a anotação aqui, enquanto vocês fazem as anotações de vocês, certinho? Agora vamos para a página 14, por favor, no CA, continuamos no CA, é o número 4. Então eu vou colocar aqui, continuamos aqui, tá certo, gente? Só que a página é a CA. Página 14, o número 4. Número 4. Diz assim: completa las siguientes frases con los artículos lo o el según sea adecuado. A ver, entonces, todo lo que te digo te entra por una oreja y te sale por la otra, José. Tudo que eu te digo entra por uma orelha e sai pela outra, José. B. El que se foi a Sevilha perdió su silla. Aqui é ele. Aí vocês devem estar pensando, né? Professora, por que não foi lo se tem o quê? Simplesmente, gente, porque está se referindo a alguém. Então, nesse caso, a pessoa. Então, ele, a pessoa que foi a Sevilha. Sevilha é uma cidade da Espanha. C. Te lo digo por tu bien. Lo. D. Lo que quieres es imposible. Lo. E. Lo bueno de Juan es que es un chico muy cariñoso. F. El bueno de Juan me regaló un ramo de flores. Por que aqui, ó, tem lo bueno e el bueno de Juan? Vejam só, lo bueno, o lado bom do Juan. E aqui, ó, que é el bueno de Juan me regalou. Então, a pessoa boa do Juan, certo? Então, aqui não está se referindo à qualidade. A primeira está se referindo à qualidade, o bom. A última frase está se referindo à pessoa boa do Juan, certo? Fica um pouquinho confuso para vocês, assim, explicando online, à distância, mas fiquem tranquilos, porque na prova eu não vou cobrar assim e no retorno eu vou revisar essa parte aqui para vocês, tá bom, gente? Fiquem bem tranquilos em relação a isso. Agora vamos à página 35 da apostila, por gentileza. Quando é no CA, eu anoto o CA. Quando eu não anoto, é a apostila, tá bom? Então, aqui, ó. Página 35, por favor. Página 35, eu pedi o número... Vamos fazer o número 1 e o número 3, tá bom? Então, o número 1, o uso do ele e o uso do lo. Gente, o ele, o que é o ele sem acento? Equivale ao nosso o em português. O aluno, o colégio, o carro, o menino, o homem, entenderam? Então, ó,
artigo, masculino, singular. A mesma coisa em espanhol. El, sem acento, porque com acento equivale a ele. Então, tomem cuidado com isso, tá bom? Então, ó, el niño, el alumno, el colegio, el hombre, el auto, qualquer palavra singular, masculino, tá bom? Usa com el. E o lo, gente, ele é neutro. Ele não tem assim em português para que eu possa fazer a referência para vocês. Então, como ele é um artigo neutro, só um pouquinho. Ele não se preocupa com masculino, com feminino, com singular e com plural. Ele cuida do quê? Ele cuida do adjetivo, da qualidade. Ele cuida do advérbio, pode ser um advérbio de tempo, de modo, de intensidade, de lugar, tá bom? Ele vem antes da palavrinha que e antes de, certo? Então, vamos lá. Letrinha A. Bonito. Vejam, bonito é ser feliz. Bonito. O que é bonito, meus amados? Nesse exercício vai dar bem para explicar para vocês aquele exercício anterior para quem ficou com dúvida. Então, bonito. Ó, bonito, feio, inteligente, caro, barato, estudioso, aplicado. O que são essas palavras que eu falei para vocês? São qualidades. Antes de qualidade, antes do adjetivo, eu uso sempre lo. Então, aqui é lo. Vejam a frase. Lo bonito é ser feliz. Então, aqui eu vou usar lo. B, mas. Vejam, tem um espaçozinho e vem a palavrinha mas. Eu estou levando vocês a raciocinar sempre a palavrinha que vem depois do espaço. Se vocês souberem identificar essa palavrinha que vem depois do espaço, tranquilamente vocês vão completar. Ou com ele ou com o lo, tá bom? Inclusive, eu vou anotar aqui para vocês. Ó, ele vem sempre com o quê? Com um substantivo. O que é substantivo? É um nome singular e a palavra tem que estar no masculino, tá bom? Então, ó, substantivo, singular, masculino. E o lo? O lo vem antes do quê? Vem antes de qualidade, é um adjetivo. Vem antes de advérbio, são palavrinhas que indicam tempo, modo, lugar, tá? Vem antes do quê? Antes de que, antes de e antes de verbo no particípio. Verbo no particípio, por exemplo, qual é o particípio de cantar? Cantado. De comer, comido. De estudar, estudado. Então, por exemplo, olha, lo estudiado foi muito importante para a prova. Ou seja, o que foi estudado foi importante para a prova. Olha, lo cantado por mamá me gostou muito. Ou seja, o que foi cantado pela minha mãe, eu gostei muito. Ah, professora, mas em português fica sem sentido. Gente, muita coisa que em espanhol faz sentido, em português pode não fazer. E vice-versa. É a maneira que cada idioma tem de comunicação. Certo? Tem muitas coisas, tem muitas formas, melhor, de comunicação em português que para os espanhóis, ou mexicanos, ou venezuelanos, colombianos, enfim, americanos, não faz sentido, mas para nós sim faz. Então, isso daí é a particularidade de cada idioma, certo? E isso é fantástico, porque imaginem vocês se nós falássemos todos da mesma maneira, né? Então, lá, vamos lá. Mas, o que é mas, gente, da letrinha B? Mas é um advérbio de intensidade. Então, lá, lo más triste de esa situación es que no hemos conversado. Então, aqui também é lo. Se abuelo, o que é abuelo? Para quem não sabe, avô. Avô é um nome que nós damos, né? A alguém.
Então ele é um substantivo. Abuelo, substantivo masculino singular. Eu vou usar com el. Então aqui, ó. El abuelo de Marta foi ao cine ayer. O avô de Marta foi ao cinema ontem. D. Cuida lo tuyo. Tuyo, o teu, é possessivo. Eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Possessivo. Possessivo. Meu, teu, seu, nosso, vosso. Tá bom? Então aumentou ali a regra. Então, cuida lo tuyo. Cuida do teu. Viram esse exemplo? Nós não falaríamos assim, cuida o teu. Não, cuida do teu. Cuida do que é teu, que eu cuido do que é meu. Tá? Cuida lo tuyo. Em espanhol está correto. E chico es muy educado. Chico. O que é chico? Menino. Menino é um nome que nós damos, né? Então, ó, substantivo masculino singular. El chico es muy educado. O menino é muito educado. Então, ele. F e última. Que pensa Maria? Que. Olhem a regrinha aqui, ó. Antes de que, eu uso lo. Não sabemos lo que pensa Maria. Não sabemos o que Maria pensa. Certo? Perfeito? Muito bem. Agora, vamos para o número 3, na mesma página, certo? Eu vou apagar essa daqui, porque eu acho que lá daí vocês não poderão ver, tá bom? Vou colocar aqui. Página 35, número 3. Apostila, quando eu não coloco CA é porque é apostila. Então aqui nós vamos trabalhar vocabulário. Eles dão para vocês algumas palavrinhas. Estão aqui, ó, as palavrinhas estão nesse retângulo, tá bom? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 colocações para 6 espaços. Não podemos repetir e não podemos criar, tá bom? Então vamos lá. Jueves foi um dia terrível. En primer lugar, no sonó el despertador y llegué retrasado a la escuela. Para colmo, el profe estaba de mal humor y me habló de que esto no podía repetirse. Después fui a sacar dinero para comer y me di cuenta de que había perdido la tarjeta. Solo llevaba 5 reais, aqui eles colocaram o nome, porque deve ser o nome da moeda, deveria ser reais, em minha carteira. Assim que tuve que pedir dinheiro prestado a um companheiro. Para acabar, quando iba a correr el autobús para volver a casa, caí en la acera. Em conclusão, ayer foi um dia desastroso. Coitado do menino, né? Então eu vou colocar as palavrinhas pela ordem, tá bom? Vou colocar as palavras ou as expressões. Muy bien, entonces, en el primer espacio, en primer lugar. Después, para el colmo. Después, así que, para acabar e em conclusão. Vocês prestaram atenção que eu coloquei algumas com letra maiúscula? Por quê? Porque é o começo da frase, tá bom?
só tem uma que é com letra minúscula. Assim que prestem atenção em tudo isso para que fique bem certinho, bem bonitinho, tá bom? Enquanto vocês corrigem ali, eu vou ler aqui o mesmo texto em português. Assim, se alguém tem alguma dúvida em relação ao vocabulário, eu já passo agora, tá bom? Então vejam. Quinta-feira, jueves, né? Quinta-feira foi um dia terrível. Em primeiro lugar, não tocou o despertador. E cheguei atrasado na escola, ou à escola. Foi o cúmulo, o professor estava de mau humor. O cúmulo foi que o professor estava de mau humor e me falou que isto não podia repetir-se. Depois fui retirar dinheiro para comer e me dei conta de que havia perdido o cartão. Somente tinha R$ 5 na carteira. Assim que tive que pedir dinheiro emprestado a um companheiro. Para acabar, quando ia pegar o ônibus para voltar para casa, caí na calçada. Conclusão? Ontem foi um dia desastroso. Coitado do menino, né, gente? Não tocou o despertador, chegou atrasado na escola, o professor estava de mau humor, perdeu o cartão de crédito, estava sem dinheiro, caiu na calçada. Meu Deus, aconteceu tudo nessa quinta-feira para esse menino. Mas tem dias que também acontecem isso conosco, né, meus amadinhos? Acontecem isso sim, impressionante, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para marcar a tarefa de casa para vocês. Só um momentinho, por gentileza. Sim, eu peço que vocês façam tarefa para casa, certo? Deixa eu ver. Só um pouquinho, gente. Deixa eu ver se nós aqui... Aí, aqui sim. Salves, já vimos. Também, é isso mesmo. Então, vai ficar, vou apagar aqui, tá bom? Aqui, ó. Vamos lá. Para casa. Quando vocês forem fazer essa atividade para casa, não esqueçam de colocar a data. Qual é a data? 18/5. Por quê? Porque eu passei essa atividade no dia 18/5. Foi o dia... Ah, professora, mas eu não vi aula nesse dia. Sim, você não viu, preste bastante atenção. Sim, você não viu a aula nesse dia especificamente, mas a aula é desse dia, tá bom? Não importa que vocês vão fazer no dia 30, no dia 1º, no dia 2, a aula foi do dia 18. Então tem que ser registrada no dia 18, perfeito? Então eu quero CA, página 16. Página 16 vai ser o quê? Leitura, vocês vão ler. E à medida que vocês vão lendo, vocês vão elaborar o quê? O vocabulário. Para quem não sabe, é marcar, somente marca. Marca a palavrinha desconhecida, certo? Marca a palavrinha desconhecida e procura no Google ou procura no dicionário e anota aqui mesmo no texto, tá? Então vocês estão lendo, por exemplo, estão lendo assim, Las nuevas salas de cine. Professora, não sei o que é cine. Marca, sublinha cine e vai pesquisar, tá bom? Faz essa pesquisa e coloca ali do ladinho o que é. Professora, não encontrei, não tem problema. Na próxima aula daí nós vamos ver juntos. Página 16 e também daí eu quero a página 17. A página 17 eu quero a letra A D,
e E. Exatamente. Só isso, galerinha, então, tá bom? Por enquanto, vamos terminando aqui, certo? Eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana, uma boa semana, um ótimo final de semana, um ótimo mês, enfim, né? Como vocês sabem, eu não sei que horas vocês estão vendo essa aula, então às vezes fica meio complicada a despedida aí. Bons estudos, boa sorte para vocês, mantenham a rotina de estudo, bons estudos, certo? E boa sorte em relação a tudo. E cuidem-se muito. Beijo no coração. Saudades. Tchau, tchau.